Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais dos âmbitos local, nacional e mundial. E tem como detalhamento a importância do estudo da sociologia, a imaginação sociológica. Vamos agora iniciar a nossa aula. Iniciamos a nossa aula no ambiente de uma sala de aula, é claro, e nada melhor para exemplificar este ambiente que todos nós estamos estudando, onde quer que vocês estejam, para falarmos sobre sociologia na educação básica. Sim, a sociologia é um componente curricular, é uma ciência que está presente na nossa formação básica. E ela é também a formadora, no caso a sociologia, do pensamento crítico e é também, gente, um importante instrumento de construção de uma educação emancipatória, que deve ser compreendida por suas lutas históricas para ser inserida no currículo escolar. Sim, a sociologia, enquanto componente curricular, ela teve toda uma luta histórica, teve uma trajetória para que ela pudesse, para que ela viesse a ser inserida no nosso currículo para a nossa formação básica e também para que possamos compreender as idas e vindas dessa ciência dentro dessa educação que é tão importante para nós, como é o nosso caso, o ensino médio. E também serve para ampliação da visão sobre sua própria atuação e as implicações sociais deste componente curricular. Sim, porque a partir do momento que nós estamos desenvolvendo a nossa percepção sobre a sociedade que nos cerca a partir da educação básica, certamente nos tornaremos indivíduos com olhar mais perspicaz, com mais conhecimento a partir daquilo que está ao nosso redor. É por isso que nós vamos frisar inicialmente a importância da sociologia. E a sociologia mostra a necessidade de assumir, olhem bem, assumir uma visão mais ampla sobre por que somos como somos e por que agimos como agimos. Ou você pensa que você é o que é, ou age como age por acaso? De qualquer jeito? De qualquer forma? Não. Existe uma explicação social, científica, que vai dizer eu ajo assim por conta do meu contexto social, ou eu penso assim por causa da minha sociedade, da minha comunidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que que você é como é e age como você age? É uma pergunta que eu já deixo aqui inicialmente para você ir refletindo durante toda a nossa aula. E a sociologia nos ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro pode não ser bem assim e que os dados da nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. Isso você já pode anotar. E também vai anotar o que um autor muito importante, que é um sociólogo até contemporâneo, nos fala sobre a
importância da sociologia, não só para a sociedade, para a academia, que no caso são os estudos aqui no ensino médio, na nossa educação básica. Vou trazer para vocês, só para reforçar, uma fala do sociólogo, do filósofo Anthony Giddens, acerca da importância da sociologia. Ele diz o seguinte: entender os modos sutis, bem sutis, porém complexos e profundos, pelos quais nossas vidas individuais refletem os contextos de nossa experiência social, é fundamental para a abordagem sociológica. É muito bonita essa fala, Vocês devem até anotar aí no seu caderninho que nós somos um reflexo da nossa sociedade. Olha só que interessante. Já começamos aqui a desmistificar a construção do eu social, para compreendê-lo dentro de um contexto maior, de uma sociedade, de uma coletividade e de uma comunidade que faz com que nós sejamos o que somos. Então, é importante, sim, conhecer e entender um pouco desta ciência humana, que é a sociologia. E, para isso, nós vamos trazer aqui um conceito que também é muito interessante, que é a imaginação sociológica. Ele é importante para o estudo da sociologia. E o que é a imaginação sociológica? Bem, o próprio nome já diz: imaginar. Sim, só que esta imaginação, ela é conduzida aí por fundamentos e parâmetros científicos. Portanto, a imaginação sociológica é a prática de sermos capazes de nos afastarmos do pensamento, das rotinas familiares de nossa vida diária e olhá-las com olhos novos e críticos. Aquilo que está no nosso dia a dia, que parece comum, todo dia fazemos isso, fazemos aquilo, porque é muito comum na nossa sociedade. Isso aí são as nossas rotinas familiares, as rotinas das nossas vidas, que parecem simples. E a partir de agora, vamos olhá-las com outros olhos, olhos novos e críticos. Isso é um conceito que é trazido por um autor chamado Charles White Mill. E tem uma obra que fala sobre isso. Eu acho que aqui na minha biblioteca eu tenho essa obra. Olha aqui, Imaginação Sociológica, Charles, que é esse C, White Mills. E o que ele diz para nós? Vou abrir aqui nessa página que diz assim: essas são as palavras do autor Charles White Mill, que criou o conceito e escreveu um livro definitivo sobre este mesmo conceito. E ele definiu a imaginação sociológica como, olha só, a consciência viva da relação entre a experiência e a sociedade em geral. É esta relação entre a sua experiência individual e a sociedade em geral que Mills, no caso Charles White Mills, que é o autor do conceito imaginação sociológica, nos convida a fazer. É um exercício de imaginação sociológica. Esse autor, ele viveu no século XX. Ele é um norte-americano. Vamos conhecer um pouco da sua biografia neste vídeo a seguir. Charles Wright Mills nasceu em 1916, na cidade de Waco, cidade localizada no estado norte-americano do Texas, e faleceu no ano de 1962, na vila de Nyack, estado de Nova York, Estados Unidos. Popularmente conhecido como Sir Wright Mills, ele foi um sociólogo e jornalista de meados do século XX. Ele é conhecido e celebrado por suas críticas às estruturas de poder contemporâneas, seus tratados espirituosos sobre como os sociólogos deveriam estudar os problemas sociais e se envolver com a sociedade, e suas críticas ao campo da sociologia e da profissionalização acadêmica dos sociólogos. Sem sombra de dúvida, Charles White Mill tem sim
uma grande importância para o desenvolvimento desse olhar crítico sobre a sociedade a partir de conhecimentos sociológicos. E a sociologia, sim, é muito importante para o desenvolvimento deste conceito que ele chamou de imaginação sociológica. E a imaginação sociológica é a capacidade de ver as coisas socialmente e como elas interagem e influenciam umas às outras. Ou seja, tudo na nossa sociedade está interligado, nada existe isoladamente. E, para termos uma imaginação sociológica, uma pessoa deve ser capaz de se afastar da situação e pensar do ponto de vista alternativo. Anotem também este detalhe, que é uma característica que compõe este conceito: ponto de vista alternativo, pois essa é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento de uma perspectiva sociológica do mundo. Claro, se nós vamos fazer um exercício de imaginação sociológica, é evidente que se exija de você, que exija-se de nós essa perspectiva sociológica, aplicando esse conceito de um ponto de vista alternativo, como propõe o autor. E o que é pensar alternativamente? Alternativamente, Mills, quando escreveu este conceito, ele propôs sua visão ideal da prática sociológica, que dependia da importância de reconhecer como a experiência individual, vejam bem, a experiência de cada um, a individual e a visão de mundo, que são produtos tanto do contexto histórico em que se situam, quanto do ambiente imediato, cotidiano, em que o indivíduo existe. Aqui nós podemos comprovar que Mills reforça que nós somos o que somos e agimos como agimos porque somos frutos, somos produtos de um contexto social e cultural. Só um exemplo aqui para nós continuarmos essa experiência de imaginação sociológica na prática é pensar alternativamente. Um exemplo aqui com o nosso dinheiro, né? Uma maneira de pensar sobre o uso do dinheiro alternativamente e o que ele ofereceu, que é reconhecer que muitas vezes experimentamos como problemas pessoais. É meu problema o fato de não ter dinheiro suficiente para pagar as nossas contas. Mas, na verdade, são questões públicas. Ora, eu tenho pouquinho dinheiro, ora, eu tenho o suficiente para pagar. Ora, não tenho nada. Mas isso não é uma questão somente individual ou pessoal. Isso é uma questão pública. É o resultado de problemas sociais que ocorrem na sociedade e afetam muitos, como, por exemplo, que é o que nós estamos citando, ora se tem dinheiro para pagar as contas básicas, ora não se tem, isso aí é a desigualdade social, a desigualdade economicamente sistêmica e pobreza estrutural. Vejam como perceber essa questão de ter ou não ter um recurso financeiro para se manter na sociedade, amplia esse olhar de um problema que parece, no primeiro momento, ser uma questão individual, mas não é. É também uma questão pública, pois os governos não se organizam para satisfazer as necessidades básicas de sua população. E vamos continuar com a imaginação sociológica. O conceito de imaginação sociológica pode ser aplicado, então, a qualquer comportamento, qualquer um. Vamos praticar, nesse momento, o conceito de imaginação sociológica de Charles White Mill. A coisa mais simples que existe na vida pode sim ser visto, ser analisado de forma como
propõe Mills com a imaginação sociológica e o pensar alternativamente. Vamos lá iniciar o nosso exercício aqui com uma pessoa que vocês até já conhecem. Eu digo pessoa porque ele está sempre presente em nossas aulas. Olá, Dorquinha! Seja bem-vindo! E com você aqui, vamos fazer o exercício de imaginação sociológica a partir de um simples cafezinho, tá? Eu estou vendo aí que você vai degustar esta bebida deliciosa, muito comum para todos os brasileiros e para muitas pessoas pelo mundo todo. Considere então, gente, o simples ato de beber uma xícara de café. Poderíamos argumentar que o café não é apenas uma bebida, mas sim um valor simbólico como parte dos rituais sociais do dia a dia. Não é verdade, Dorquinha? Você me convidou para um café e eu estou aqui para compartilhar este momento aqui do nosso dia a dia. Frequentemente, o ritual de beber café é muito mais importante do que o ato de consumir o café em si. Ou seja, a bebida que eu estou aqui, digamos que eu usei como pretexto para fazer uma visita ao meu amigo Dorquinha, que também está muito satisfeito em me receber e me ofereceu aí um cafezinho. São duas pessoas que se encontram para tomar um café e juntas provavelmente estão muito mais interessadas em se encontrar e conversar enquanto degustam uma bebida deliciosa e saborosa. Em todas as sociedades, comer e beber são ocasiões para interação social e realização de rituais que oferecem uma grande quantidade de matéria para o estudo sociológico. Olha só, tomar um café é um grande material para fazermos aqui a prática da imaginação sociológica. Mas tem outras dimensões que nós vamos apresentar para você. Por exemplo, a dimensão de uma xícara de café é biológica e tem a ver com o seu uso, por exemplo, como droga. Como droga. Você sabia, Dorquinha, que o café contém cafeína? Isso é uma droga que tem efeitos estimulantes no cérebro. E para muitos, isso não é bom. E por isso eles não bebem café. Apesar de ser muito gostoso, mas tem aí a cafeína que pode aí prejudicar algumas pessoas. É interessante questionar sociologicamente e juridicamente os viciados em café. Porque tem pessoas aí, tenho certeza que você conhece alguém, que toma 3, 4, 5, toda hora está tomando um cafezinho. É muito bom, mas como agora dissemos, biologicamente, ele possui a cafeína, né? E toma um café, mas isso não é questionado juridicamente, como, por exemplo, o uso de outras drogas que não são permitidas na sociedade. No entanto, elas continuam existindo, como é o caso do café. Então, percebam que essas dimensões sociológicas, biológicas, sociais estão presentes aqui nesse simples ato de tomar um cafezinho e de encontrar e de conversar o nosso amigo Dorquinha. Dorquinha, muito obrigado pelo convite. Vamos continuar aqui a nossa aula para compreendermos essa dimensão da importância da imaginação sociológica sobre este produto que você agora está consumindo. Observe nas imagens que vêm a seguir, olha aí, o nosso cafeicultor plantando, colhendo o café lá na árvore, né? Observem nesse quadro. Depois esse café é preparado, ele é, digamos assim, levado para uma embalagem. Olha aí, uma embalagem bonita, com várias marcas de café que tem na praça, que são de cafeicultores diferenciados. Isso é levado para a venda e nós compramos para consumir. Olha aí, precisamos ter o recurso financeiro. E esta é a terceira dimensão de uma xícara de café, que está ligada às relações sociais e econômicas.
o cultivo, o empacotamento, a distribuição e a comercialização do café são empreendimentos globais que afetam muitas culturas, grupos sociais e organizações dentro dessas culturas. Claro, porque se o café sobe muito de preço, isso vai dificultar o acesso a esse produto. E as pessoas que gostam, que consomem normalmente, porque faz parte dessa cultura, o modelo econômico, a situação econômica do país, daquela sociedade, naquele momento, pode até impedir que se consuma. Olha só, vai ser um problema. Como é que eu vou encontrar os amigos e convidar para um cafezinho se o café está muito caro? Então percebam que essa relação social e econômica é influenciada pelo modelo econômico, ou pela situação econômica que se encontra aquela sociedade, aquele país, num determinado momento de sua história. Perfeito? Sobre o café, conseguiram perceber todas essas dimensões nesse simples ato de beber um cafezinho, que parece algo simples, que parece algo que é comum, que é rotineiro, que é cotidiano em nossas vidas, mas ele tem toda uma cadeia social, toda uma cadeia econômica que influencia o modo de ser, o modo de estar na sociedade. Não somente privando quando tem algum problema, às vezes lá na lavoura do café, por uma intempérie, por uma chuva muito forte, ou pela falta desta mesma chuva, aí aquele pé de café não vai produzir, ou seja, não vai chegar na indústria para beneficiar aquele grão, não vai chegar na prateleira da sua mercearia, aí na sua comunidade. Mesmo que eu tenha dinheiro para comprar, vou procurar o café, não tem. Por conta de uma intempérie, de um problema climático, não foi produzido lá na lavoura daquele cafeicultor. Então, percebam que esta questão biológica do tempo influencia a questão econômica e a questão social. Gente, então o café é apenas um exemplo. Aplique esse exemplo a tudo que envolve você aí na sua comunidade, na sua sociedade. A imaginação sociológica, ela também vai perceber, como nós estamos aqui frisando, as relações que envolvem não somente uma xícara de café, geralmente que está a milhares de quilômetros da pessoa, no caso você ou eu, que estamos bebendo a esse cafezinho, né? Ou bem pertinho do outro. Não influencia não somente nós. Vamos aqui reforçar que ela também envolve muitos aspectos de nossas vidas e agora estão situados dentro do comércio e das comunicações globalizadas. O mundo está cada vez mais globalizado. E o que acontece aqui influencia diretamente, por exemplo, lá do outro lado do mundo. E estudar essas transações globais é importante para os sociólogos e para nós como cidadãos. Sim, é importante que nós entendamos isso, não somente como estudiosos da sociologia, mas também como estudantes, como cidadãos e cidadãs ativos, participantes de uma comunidade e de uma sociedade, porque todas essas questões, elas implicam diretamente em nossas vidas. Daí, mais uma vez repetimos, a importância da aplicabilidade de um conceito que parece ser somente uma teoria, né, que foi criada por Charles White Mills, que é a imaginação sociológica no nosso dia a dia. Ok? Ficou bem claro? Mas Mills, no caso Charles White Mills, traz aí para nós outras possibilidades de entendimento e de aplicação da sociologia, que são as possibilidades para o futuro. E isso não é ser um visionário, não é ter, digamos assim, uma visão do futuro, mas é porque é um outro aspecto da imaginação sociológica em que Mills
deu mais ênfase foram as possibilidades para o futuro. Como que esse exercício vai implicar no nosso futuro? E aí, Mills nos responde o seguinte: a sociologia não apenas nos ajuda a analisar os padrões atuais, aqueles que nós estamos inseridos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são os padrões atuais e existentes da vida social, mas também nos ajuda a ver alguns dos futuros possíveis que se abrem para todos nós. Mais uma vez, não é uma visão, uma previsão fundamentada em algo que eu só acredito que seja. Não, tem um fundamento sociológico. E, por meio da imaginação sociológica, que é um conceito, que é uma teoria proposta por Charles White Mills, podemos ver não apenas que é real, mas também o que poderia se tornar real se assim os desejássemos. Observe essa imagem que tem nessa cartela. Mais uma vez, o Durkheim está presente para ilustrar a nossa fala e para também exemplificar o pensamento desse autor norte-americano, Charles White Mills. O Durkheim está aí andando de bicicleta, mas ele está imaginando um futuro com um carro. Parece um automóvel, né? Um carro voando aí sobre as nuvens, não tem rodas. Em vez de ele estar pedalando, fazendo esse esforço físico, que por um lado é muito saudável, aparece aí no pensamento dele um carro flutuando sobre as nuvens e que aparentemente ele não tem nenhum esforço físico. Isso é só um sonho? É uma imaginação qualquer? Não, se nós analisarmos a sociedade, se nós temos o conhecimento, se nós buscamos a informação, nós vamos perceber que isto que aparece nesta imagem como um pensamento distante aí de Durkheim está presente em nossa sociedade. Basta você parar para analisar. E a imaginação sociológica, como propõe Charles White Mills, nos dá essa possibilidade de imaginarmos, sim, mas uma imaginação fundamentada no conhecimento do que é real e também do que poderia se tornar real se assim o desejássemos. Ou vocês não sabem, mas este automóvel que o Durkheim aí estava imaginando, com certeza ele foi pensado, ele foi idealizado por um estudioso, por um cientista que fundamentou seus conhecimentos na física, na matemática, na sociologia, para dizer, olha, este equipamento, que é um veículo que flutua, ou até mesmo que voa, que não é avião, mas que pode ser individual, é possível. A sociologia nos dá essa percepção. Abra, amplie seu olhar e use a imaginação sociológica como Charles White Mills propôs. Ok? Tá claro? Gente, até a próxima aula e obrigado pela participação de todos e todas.